Shalom Adonai, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. Aqui vos fala a pastora Elida Ferreira e esta semana estamos falando de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. O personagem de hoje é um jovem rico, judeu, de classe alta e que tinha uma posição importante em sua sociedade. Ele era observador dos mandamentos de Deus, o que significa que ele procurava viver de acordo com a lei, ser correto. Era um homem de bom caráter. Ele foi até Jesus fazer uma pergunta muito importante, porque queria saber como receber a salvação. Mas a resposta que Jesus lhe deu causou-lhe grande tristeza por causa do seu amor às riquezas. Vamos ler Marcos 10, 17 a 22. Esse texto ele se encontra também em Mateus 19 e Lucas 18. Eu escolhi Marcos porque ele traz uma informação que os outros dois textos não trazem. Ele diz que Jesus amou este jovem. Muitas das vezes, quando falamos determinadas verdades, não é porque não amamos, mas muito pelo contrário, porque amamos e queremos que a pessoa faça a melhor escolha. Vamos ler. E pondo-se Jesus a caminho, correu um bom homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. É interessante que, por mais que o jovem tentasse expressar-se de forma agradável, Jesus o confrontava com a realidade, chamando a uma reflexão sobre a vida. Jesus o desafiava a uma mudança. Primeiro, ele chama Jesus de bom mestre, mas Jesus o confronta, afirmando que bom só Deus, para que ele entendesse que Deus é bom e só Ele é o grande juiz do universo e pode fazer julgamentos a seu respeito, a respeito dele mesmo e de qualquer outra coisa. Então Jesus lhe indaga sobre os mandamentos, listando. O jovem deve ter dito dentro de si: Isto é fácil? Isso eu já faço, já observo? E ele respondeu no verso 21, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Entenda, embora o jovem tenha feito uma pergunta de grande importância, no entanto ele não estava preparado ou disposto a assumir uma postura, uma posição ou atitude em resposta ao que Jesus falaria. Certamente ele já havia ouvido Jesus e seus ensinamentos e sabia que Jesus ensinava sobre o reino de Deus. Daí talvez a sua pergunta sobre o que fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus passa a mostrar que não bastava conhecer os mandamentos de Deus, era necessário recebê-lo como verdade prática para a sua vida, crer no sacrifício do Filho de Deus e recebê-lo no coração. Desta forma, então, passaria a fazer parte da família de Deus. Em João 1,12, João afirma: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. É a fé em Jesus que nos torna filhos de Deus e herdeiros da vida eterna nele e com ele. Marcos 1,15 afirma: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A ênfase dada neste texto por Jesus é que se faz necessário duas coisas: arrependimento e fé. Sem isto, torna-se impossível ser participante do reino de Deus. Entenda, a palavra de Deus afirma que porque Adão pecou lá no Éden, todos nós somos descendentes de Adão. Nascemos já da semente do pecado, separados de Deus. Romanos 3,23 diz: Porque todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Arrependimento significa mudança de mentalidade, de ideia, de paradigma. É um passo fundamental para ser salvo, porque quando o homem entende que ele é um pecador e que está separado de Deus,
que Deus o amou e enviou Jesus para o salvar e que se arrepender dos seus pecados é necessário, é o que nós chamamos de conversão. Ele caminhava em direção ao pecado e à morte, mas mudou de direção, converteu-se a Deus. Isto é fé, é novo nascimento. Marcos 16:16 afirma: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus desafia o jovem rico dizendo: uma coisa te falta. O jovem rico deve ter pensado: como algo me falta? Eu sou rico, eu compro tudo o que preciso, ou possuo tudo o que preciso e quero. E Jesus continuava: vende tudo o que tens. Isto fala de desapego. Dá-o aos pobres. Fala de empatia da necessidade do outro. E terás um tesouro nos céus. Jesus agora está falando dele fazer uma observação acerca do tesouro que ele está lhe oferecendo. Veja bem, Jesus fala de possuir uma riqueza infinitamente melhor. O reino de Deus é comparado a um grande tesouro. Mateus 13:44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então Jesus ensina que onde está o nosso tesouro, é ali que está posto o nosso coração. É interessante que esse texto diz que o homem com grande alegria vendeu tudo o que possuía para poder comprar o campo aonde ele tinha escondido o grande tesouro. O grande tesouro é o reino dos céus. Aquele jovem, quando foi chamado a uma decisão, que uma coisa faltava, que ele precisava se desfazer das suas riquezas, ele infelizmente ficou tomado de uma grande tristeza, porque ele possuía muitos bens. Infelizmente, o tesouro daquele jovem eram as riquezas materiais que ele possuía. Então o jovem rico, ao ouvir as palavras de Jesus, muito se entristeceu porque era riquíssimo. Com certeza, os bens materiais acabarão e se tornarão um grande impedimento para os que desejam a vida eterna. Jesus afirma em Mateus 6:24: não há como servir a Deus e ao mesmo tempo amar e servir as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. No grego, Mamon quer dizer mamonas, que tem a ver com tesouros, dinheiro, riquezas personificada, como se fosse um Deus. É uma coisa oposta a Deus. Entenda, não estamos falando de possuir riquezas. Possuir riquezas é muito bom e necessário. Não podemos fazer nada que não seja com dinheiro, muitas das vezes. Precisamos do dinheiro para investir até na obra de Deus. Mas estamos falando aqui do amor, do apego, da adoração às finanças. O dinheiro ele é útil, mas nunca deverá tomar o lugar de Deus. A grande lição desta história é que, apesar daquele jovem ser um bom homem, conhecedor da lei, ele não era praticante da lei. Jesus fez aquela fala porque desejava, não porque ele desejava o dinheiro que aquele jovem possuía, mas porque ele queria revelar para o próprio jovem onde estava o seu coração. Cuidemos para mantermos o nosso foco, o nosso coração no tesouro que é o reino de Deus, no tesouro do céu. O céu é o nosso maior tesouro, a nossa vida eterna. Que nós não venhamos perdê-la por apego às coisas materiais. Eu desejo que nesta manhã você tenha um bom dia, na graça, na paz do Senhor, que você possa meditar aonde está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Que o nosso maior tesouro seja Jesus e que seja ali onde nós possamos colocar o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa alegria, a nossa força. Amém? Um bom dia a todos e nós voltaremos amanhã, se Deus quiser. Um beijo.